Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel, aqui do time de People. E eu sou a Nath, também do time de People. E hoje a gente está aqui nesse podcast para falar sobre um tema super importante pra gente, que é diversidade religiosa no URB. Né, que no URB a gente sempre vai deixar bem claro o quanto a gente se importa, né, e valoriza a diversidade em todos os seus aspectos. E por isso que nesse mês a gente vai fazer várias ações, né, falando um pouquinho sobre cada tipo de diversidade aqui. A gente vai tentar abordar vários temas diferentes e de forma diferente também, tá? E hoje, para a gente falar um pouco sobre diversidade religiosa, a gente está aqui com duas pessoas muito especiais que vão se apresentar aqui pra gente, contando um pouquinho quem elas são, o que fazem aqui no URB, né, quanto tempo estão aqui também, e é claro, né, a crença, a religião que elas acreditam. Vamos lá? Oi, gente, eu sou o Beto, sou da área de People. Eu tô no URB um pouco mais de 1 ano e meio. E eu sou um bandista. Bacana. Maravilhoso, lindo, te amo. Eu sou a Carol, sou também da área de People, precisamente da área de Talent Acquisition. E eu sou católica, e desde que nasci, e vai ser muito legal falar um pouco mais sobre isso. Bem legal, vocês podem ver que hoje aqui estamos It's all about people, né? Todo mundo aqui entre a gente, só em família mesmo. Patotinha de People. Boa, gente. E aí, acho que seria legal a gente introduzir nosso papo com vocês, dizendo um pouquinho mais sobre a religião de vocês, né? Qual é a crença, se tem no que acreditam, né? E tudo mais, se tem rituais, se tem celebrações específicas no ano. Enfim, contando um pouquinho mais, explicando pra gente cada uma delas. Acho que é legal também saber como que foi a descoberta, né, dentro dessa religião. Porque hoje existem diversas religiões. A gente, de fato, vai falar um pouco mais sobre o budismo e o catolicismo. Mas existe aí o judaísmo, o espiritismo, então... Sobre a Umbanda. Umbanda, desculpa. O budista já é algo... Aí, Não, todos nós perdão. Mas, enfim, existem várias. E assim, eu acho que existem ainda muitas pessoas também que estão nesse caminho ainda da descoberta. Sim. Mas vocês já se descobriram. Então, como que foi também, né? Quando que vocês se viram nessa religião? Quer que eu comece? Pode falar. Então tá, acho que pra mim não teve muita novidade, né? Assim, eu nasci numa família católica, sempre fui católica. A minha mãe vem quebrando um pouco essa coisa do tradicionalismo, né, católico ao longo dos anos. Eu acho que o meu olhar também, né, mais diverso em relação ao mundo, né, mesmo católica, trouxe para minha mãe um pouco também dessa pluralidade que é tão necessária, né, no mundo que a gente tem hoje. Então, eu nasci católica, tive muitas oportunidades, né? Minha mãe sempre me deixou muito aberta para descobrir também se eu quisesse fazer outras coisas, né? Conhecer outras religiões. E eu fiz isso, mas me encontrei aqui, né? Então, fiz todos os rituais. Estava até falando com o Betinho, né? Que também vai contar um pouco da história dele. Mas passei pelo batismo, pela primeira comunhão, pela crisma. Falta o casamento. Mas Deixa isso abaixo. no caso, vamos deixar abaixo e tudo mais. Então, assim, eu faço questão de participar dos momentos, né, festivos da igreja, como, enfim, o Natal, que é uma missa mais complexa, né? Enfim, Ano Novo, e a gente tem a Páscoa, mas também de estar todos os domingos na missa, né? Legal. E eu tenho um filho, o Bernardo, que tem 10 anos, e que acho que a gente precisa dar um caminho para as nossas crianças, né? Eu acho que isso é muito importante. Ensinar a fé, seja ela qual for, que você precisa acreditar em alguma coisa, que você precisa confiar, se agarrar em alguma coisa é muito importante. E é isso que eu tenho tentado fazer com ele. Então, eu já sentei com ele, já conversei, filho, quero muito que você faça a catequese. Então, ele acabou de passar para o 2º ano da catequese. E depois, se ele decidir, né, enfim, amar a Cristo sem ter uma religião, ou ser um bandista, ou ser budista, ou, enfim, ser evangélico, tanto faz. Eu vou amá-lo da mesma forma, acho que é importante, é isso, né? O amor que as religiões ajudam a pregar, né? Eu acho que essa é a base de tudo. Cristo como amor, seja ele o Cristo que for, né?
Eu acho que é isso. Isso foi uma coisa muito interessante, porque quando eu era criança, eu também. Não, eu fiz catequese, não sou católica, mas. E eu não gostava de fazer. E eu falava pra minha mãe, mas por que eu tô fazendo isso? Eu não quero fazer, não sei se eu acredito nisso. Ela, Natália, eu estou te dando o caminho. Depois você decide o que você quer ser. Mas você vai fazer a primeira comunhão? Sim. É isso. E aí, enfim. Comigo foi bem parecido, assim, mas no caso, minha família é evangélica, né? Então, eles me levavam pro. Acho que era alguma coisa dominical, assim. Tipo um culto. Escola dominical. Exato, obrigado, produção. Obrigada, Boninho! Obrigado. E era a escola dominical e eu ia de manhã, assim, às vezes ia arrastado, não queria acordar, não queria ir e tudo mais. Mas assim, apesar de hoje, né, não ter nenhuma religião já definida e algo assim, acho que foi importante, até para eu pudesse conhecer, assim, né, entender o que pregava, o que era exatamente aquilo. E minha mãe sempre fala, e minhas tias também, mas pelo menos você foi, a gente plantou a sementinha. Exato. Falava sempre isso. Sim. Então, assim, acho que foi importante alguns ensinamentos que eu tive lá também. E eu acho que Jesus foi a pessoa mais diversa, né? Que existiu até hoje, assim, pelo meu ponto de vista, né? Cada um vai ter um ponto de vista. Mas Jesus abraçou todos, né? A todos. A prostituta, enfim, os religiosos fanáticos, que a gente também, enfim, né? Quando senta para conversar, é algo que a gente pode questionar, entender um pouco mais. E ele foi o maior exemplo, né? De amor. E é isso que eu tento passar pro meu filho, é isso que eu tento também pregar dentro da minha vida, né? Mas, sobretudo, também, acho que a gente vai entrar depois nessa pauta, mas a pluralidade, assim, que o catolicismo alcançou, principalmente com o Papa novo aí, o Papa Francisco. Legal. E você, Beto, conta um pouco pra gente. Então, eu venho de uma família muito diversa com relação à religião. Eu tenho uma galera que não acredita em nada, tem a galera que acredita em alguma força do universo, não frequenta nada. Tem uma galera umbandista, católica, tem uma galera do candomblé. Então, é uma família com bastante opções, né? E eu fui criado pelos meus avós. Então, a minha avó tem aquela cultura. Você vai pra catequese, sim. Você vai fazer a primeira eucaristia, sim. É uma questão. Então, eu fui batizado na igreja católica, fiz a primeira catequese, fiz a eucaristia, fiz a crisma. Então, participei por toda a minha infância e adolescência, quase que inteira, foi a igreja católica, vivenciando muito aquela experiência, tendo muito ali internalizado também dentro da igreja, da comunidade, participava de muitas coisas, era do grupo jovem, enfim, era muito atuante na igreja. Mas eu fui crescendo, algumas questões começaram a ficar um pouco conflitantes para mim, e aí eu fui me afastando um pouco da igreja católica e fiquei um grande período afastado de qualquer religião. E foi um período que, não sei se provavelmente coincidiu, mas é um período que eu meio que me perdi muito. Perdi a minha essência, perdi a questão, tipo, quem é o Beto? E isso foi se perdendo e eu não fui questionando também, fui deixando acontecer. E um belo dia, eu passando no ônibus, vi uma casinha branca com uma luzinha azul. Falei, gente, o que é isso? Não tinha placa nem nada. Eu falei, tá bom. Passei direto no ônibus esse dia e fui para casa. No outro dia, na outra semana, né, mesma coisa. Aí teve uma semana que eu falei, eu vou descer e vou entrar nessa casinha com essa luz azul e ver o que está acontecendo. E era uma casinha de Umbanda. E eu já tinha frequentado a Umbanda algumas vezes quando criança com a minha avó. Minha avó me levava para a igreja, mas à noite a gente ia para Umbanda. Então, por isso que eu falo da pluralidade que eu tive na minha infância. E eu, quando entrei nessa casa umbandista e vi aquela luzinha, vi todo mundo de branquinho, uma paz, uma tranquilidade, que eu falei, gente, isso que eu estava precisando na minha vida. Era um momento tão agitado na minha vida, que eu estava tão perdido e tão desorientado, sabe? Que eu falei, eu preciso de algum lugar onde eu me conecte comigo de novo, sabe? Porque realmente eu não estava, assim, completamente desnorteado. E aí eu conheci a FUCA, que é a fraternidade umbandista que eu frequento até hoje. Isso foi em meados de 2017, que eu comecei a frequentar a Umbanda. E ali eu comecei a me redescobrir a importância do amor, do alto amor, da cura, né? A Umbanda, a etimologia da palavra, é algo relacionado à cura, né? Então, a Umbanda, ela cura através do amor, né? Então, o alto amor, ele cura. Então, por isso que eu acho que a Umbanda, a base, o fundamento dela, que é justamente prestar caridade e prestar o amor ao próximo, mas principalmente para você, para si próprio. Bem legal. E a gente sabe que, muitas vezes, as pessoas confundem um pouco as religiões de matriz africana, né? Acho que tudo é a mesma coisa e tudo mais. Você consegue trazer pra gente um pouquinho dessa diferença, por exemplo, da Umbanda pro Candomblé?
e tudo mais? Sim, sim. Existe uma grande diversidade, até na linha de Umbanda, como na linha de Candomblé. Então, tem Umbanda que é traçada com Candomblé, tem Umbanda que tem um certo tipo de fundamento. Então, existe muita diversidade dentro da própria comunidade ali, religiosa. A Umbanda, ela é uma religião brasileira, ela é vivenciada muito aqui no Brasil. E o fundamento dela tem um pouco mais de 115 anos. Então, é uma religião nova ainda, Nova, né? recente. Muito recente. E ela foi trazida por um caboclo, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, que fundamentou a religião. A partir de hoje, eu quero que essa religião seja reconhecida como Umbanda. E designou ali a Umbanda. E na Umbanda, há muito sincretismo religioso. O que é o sincretismo? Que é a conexão e a vertente de várias outras religiões, como, por exemplo, o catolicismo. Por isso que dia de São Jorge também é comemorado o dia de Ogum. É dia de São Sebastião, é dia do Caboclo, sabe? Então, existe esse sincretismo entre a Umbanda e a Igreja Católica. Existe também o sincretismo da Umbanda com povos originários indígenas, que traz um pouco do aprendizado indígena, dos caboclos, através dessa falange de caboclo. Tem um pouco do sincretismo que mistura também a parte do candomblé, trazendo também da matriz africana alguns fundamentos, né? Alguns orixás. Legal. Então, tem toda a Umbanda, essa conexão de várias religiões. Então, na Umbanda também, o nosso pai maior que a gente acredita é Jesus Cristo, que é um grande ensinamento para todos. Como a Carol disse, ele pregou amor e foi uma das pessoas mais diversas do mundo. Então, como na Umbanda a gente acredita e aceita a todos da forma que são, não há discriminação, a gente passa muito essa mensagem de Jesus Cristo, de aceitar a todos, independente de qualquer coisa. Isso é muito bonito. E o candomblé, ele vem mais da matriz africana, trazida pelos escravos, né? E cultuados de forma mais intensa, com as religiosidades e as tradições ritualísticas da matriz africana. E a Umbanda tem essa mistura, essa conexão com todas as outras religiões. Bem legal. Eu acho muito legal esse ponto da Umbanda, porque depois que eu parei de frequentar a igreja dos meus pais e tudo mais, fui crescendo, eu fui meio que experimentando um pouquinho de cada coisa, né? Então, já fui uma vez num evento que teve bem grande, uma amiga minha, que era um evento budista. E aí tinha muita arte, assim, o que eu via a galera falando muito de caridade também, de amor ao próximo. Achei super bacana. Já fui também no centro de Umbanda e tudo mais, conhecer, né? Com meu amigo, com a minha Cis, que deve estar assistindo. E a gente foi e adorei, assim, saber. E eu percebi essa correlação, né? De, por exemplo, Iemanjá e Maria. Tinha algumas coisas que eram parecidas, similares, assim, que eu ia entendendo, né? Já fui até na Ordem Rosa Cruz, pra vocês terem uma ideia, assim. Já fui em igreja católica também, com minha avó. Então, experimentando, acho que tudo isso é válido, né? A gente aprender um pouquinho com cada uma, se fizer sentido. Então, acho bem legal. Vocês já sofreram algum preconceito, né? Ou alguma fala, assim, meio pejorativa por conta da religião de vocês? Olha, eu acho que eu tô no papel muito privilegiado, né? Assim, eu me reconheço como uma pessoa extremamente privilegiada. Branca, heterossexual, católica, que é uma religião tida como mais tradicional, enfim. Mas eu acho que com essa... graças a Deus, né? Com essa coisa da gente cada vez mais ser quem quisermos ser, né? Enfim, e tudo mais. Às vezes, em algumas situações, eu preciso ter mais coragem para me colocar, para dizer que eu sou católica. Porque dependendo do núcleo que eu sou diferente. Eu sou uma pessoa que vou à missa, sou uma pessoa que pratica a religião, então eu sou uma pessoa diferente. Então, não que eu tenha sofrido diretamente, porque eu acho que estou muito longe disso. Mas, às vezes, eu preciso me lembrar, Carol, eu acho que Jesus Cristo pregou a palavra diante das multidões, quem acreditava, quem não, e eu acho que você também precisa fazer isso. Então, eu acho que é assim que eu tento me comportar, mas sempre com muito respeito. Eu já vou mais, acho que levantando a bandeira e dizendo, eu sou um bandista, eu levanto essa bandeira com muito amor e orgulho, porque eu mesmo já fui de esconder
essa parte de ser um bandista, de falar que eu sou espírita, eu frequento uma casa que não seja católica, enfim. Acho que o maior preconceito era a própria aceitação e o orgulho de falar eu sou um bandista, porque você fica receoso de falar que é um bandista e realmente sofrer um preconceito, um comentário negativo, uma retaliaçãozinha ali, um olhar, uma atitude que você fica, fiquei constrangido por falar que eu sou um bandista. Hoje não, hoje eu sou muito mais, não, eu sou um bandista e você quer saber um pouco mais de Umbanda? Vamos conversar, vou te falar, vamos desmistificar alguns preconceitos que a gente tem da religião, que acho que também é muito enraizado, né? Umbanda é para fazer macumba, para fazer algo ruim. O princípio da Umbanda é o amor, é a cura. Então, como é que uma religião que tem esse princípio pode fazer tão mal? Então, é claro que tem alguns lugares que se aproveitam, né, da religião, mas esses lugares não podem se destacar frente à qualidade e frente ao que realmente significa essa religião, sabe? Não é privilégio dos centros, né? Isso aí a gente pode falar de qualquer religião, né, Betinho? Sim. Infelizmente. Sim. Bacana. E como que é para vocês conviver com pessoas de outras religiões, assim? Porque também eu entendo que todas as religiões pregam um amor, mas dependendo da pessoa, não é todo mundo que entende que é o amor que está sendo ali pregado, né? Assim, as pessoas têm o direito ali da sua interpretação, isso é do ser humano, e tem pessoas que interpretam a religião de diversas formas. Assim, vocês já tiveram algum conflito com alguém que tenha tido essa interpretação diferente, assim, de vocês, sabe? Eu tive com meu marido. Com o Maurinho. Beijo, Maurinho. Casos de família, casos de família, cara. Eu tive. Mas foi um conflito interessante e sadio no início. Porque ele é do tipo que não acreditava em absolutamente nada. O Felipe também é assim. E aí, tipo, mas eu não entendo por que você vai, o porquê que você frequenta. E a gente tenta demonstrar o que realmente significa pra você e no que aquilo ajuda você em algumas situações, em alguns momentos de aprendizado, de evolução e tudo mais. E aí eu ficava nesse conflito, trazendo para ele, tentando trazer uma reflexão, e ele também tentando trazer uma reflexão do porquê que eu não acreditava. Enfim, tanto que a água bate em pedra dura. É assim esse ditado, gente? E água bate. A pedra dura que a água bate. Água bate, pedra Água dura. mole, pedra dura, tanto bate daqui quanto fora. Eu lembro do Nemo. E aí, em um certo momento, ele começou, tipo, a entender o meu lado. Eu comecei a entender o lado dele. Por exemplo, ele acreditava numa força do universo. E essa força ele acredita muito nessa questão das pirâmides, que tinha um ser extraterrestre, que as pirâmides de vários pontos do mundo, tinha um ser com uma inteligência suprema, maior, que conseguiu ali orientar aqueles povos egípcios e tudo mais, maias. E ele acredita nessa força de outro mundo, ajudando aqui os povos terrestres. Eu falei, tá, mas a Umbanda também são espíritos de outro mundo ajudando também os povos terrestres. Ele, não. Aí eu falei, Aquela explosão atrás da Ué. sim, a Umbanda são espíritos que se predisporam a trabalhar para ajudar quem está encarnado. Ele, caraca! Então, assim, foi começando a entender. E hoje ele não frequenta a Umbanda, não frequenta o centro que eu vou. Mas ele já começa a entender e ele é muito respeitoso com relação a isso, em todas as religiões. Eu acho isso muito bacana. O Felipe, o meu marido, ele não acredita, fala que não acredita em nada, né? Aí a gente vai casar agora, daqui a, 2 semanas. E aí a gente tava batendo ali o cronograma da cerimônia e tal. A gente tinha combinado que não seria uma cerimônia religiosa nem nada, né? Respeitando ali. E aí a gente tava falando sobre a parte da bênção das alianças. Aí perguntaram se a gente ia querer que fizesse alguma oração. Aí eu, não, né? Aí o Felipe, poxa, nem um Pai Nosso? Aí eu, como assim? Como assim, meu querido? Você fala que não acredita em nada, você quer rezar um Pai Nosso? Vai entender. Não gosto do Pai Nosso, mas eu gosto de uma oraçãozinha ali, né? Só pra dar um buff. Às vezes eu acho que eu sinto que ele acredita em alguma coisa. Ele só ainda não sabe no que ele acredita, entendeu? Isso. Talvez ele não consegue, talvez, visualizar o que ele acredita. Sim, se colocar isso em algo que a gente já consiga ver, né? Porque cada religião coloca isso numa figura diferente, sim. né? E ele, eu acho que ainda não definiu a forma, né? Sim. Me identifico com ele. Eu acho que é bem isso. Às vezes, assim, me pega até olhando pra lua, que tá tão bonita. Eu fico, Lua, por favor, me ajuda. Umas coisas assim A lua me aleatórias. traiu. Eu vejo um passarinho entrando na janela, pousando assim, eu falei,
Sinal, passarinho tá vindo aqui. Gaia, mãe terra, tá me dizendo alguma coisa? A Sei folha lá. caiu no ombro dele. Ele, meu Deus, Meu o que você quer Deus. falar, mãe Caramba. natureza? Lembra aquele da Seja mais Jade Picon? claro. Gente, a flor amarela caiu. Setembro amarelo. É tipo isso. Eu sinto a natureza falando comigo, conversando às vezes. E beleza, é isso, sabe? Eu tive o privilégio, eu digo que foi um privilégio, porque até então eu só tinha me relacionado com pessoas, e aí falando especificamente de relações amorosas, né? Com católicos ou pessoas que acreditavam em Deus, né? Em Jesus. E no meu último relacionamento eu me envolvi com um bandista praticante. E pra mim, assim, foi um divisor de águas, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de aprender. E aí, até um assunto também que a gente pode trazer para o podcast, que é o tal... Eu me considero sapiosexual. Você sabe o que é sapiosexual? Aham, eu sei. Então eu vou Vocês explicar sabem? para Quem você, que- se você não Se sabe, você não tá? sabe, o que é? São pessoas que se atraem por seres inteligentes. Pessoas que possam contribuir para sua... contribuir Desenvolvimento. culturalmente para você, entendeu? Então é isso. Então eu não olho beleza, não olho essas coisas. Eu olho o que eu... Duvido. Tô Juro! brincando. Ela só gosta eu dos olho espertinhos. eu olho outras coisas. Enfim. Eu não vou brincar Ai, aqui, cara. que aí depois eu já vou pro... Enfim. E aí ele é muito inteligente, né? Enfim. Não vamos entrar noutra parte, mas vamos seguir com a inteligência. E aí eu falei, cara, me explica o que é Umbanda, eu não sei. Eu tenho sede de entender o que é o espiritismo. Qual a diferença do espírita, que não é um bandista, pro kardecista, o kardecista pro umbandista, pra quem é do candomblé. E aí ele me deu uma aula, me explicou, e a gente conseguiu conviver durante 1 ano e 3 meses muito, muito, muito bem. E pra mim foi um divisor de águas, assim. Eu sempre me relacionei muito bem com todos, né? Eu sempre, todos, todas, enfim. Sempre fui muito aberta. Mas ter me relacionado com uma pessoa tão diferente de mim em vários aspectos foi muito importante. E eu acho que é isso, né? A gente conflitou em alguns momentos, porque a gente, né? Enfim, não, mas não é bem assim pra mim. Não, mas aqui também não é. Não vamos ser Interpretações, hipócritas, né? Sim, claro que tem. Mas foi muito bom, assim. O motivo do término não foi esse, tá, gente? Pelo Tá bom. contrário. Ele não tava mais tão inteligente, Não. pelo visto. O cérebro diminuiu. Fui perdendo um pouco. Pô, gente, acho que é isso, né? Nosso papo tá chegando ao fim. Queria entender se vocês têm algum recadinho pra mandar para as pessoas que estão assistindo, pessoas queridas, nossos ouvintes também, padawans ou não, né? Queriam deixar esse recadinho final? E lembrando também só mais um ponto, Gabes, que nós somos, um dos nossos EVPs aqui do Urb, né, é o desenvolvimento. Então, se vocês tiverem indicações de livros, né, eu sei que tem muito livro sobre a Ubanda. Inclusive, eu li eu só não me lembro o nome dele, então não quero falar aqui, tentar ali lembrar. Mas eu li um recentemente, quando eu tava também, porque eu ainda tô nesse caminho de descoberta, né. Às vezes eu frequento um centro espírita, e aí me identifico um pouco aquilo, só que aí depois eu sou apresentada à Ubanda, porque a minha família é da Ubanda, e eu fico, cara, me sinto isso, bem, gente? não, eu me sinto bem em todos esses lugares. Às vezes eu frequento a legal. igreja, a missa, então assim, me sinto bem. Onde eu tô, eu me sinto bem. Então assim, hoje eu não consigo me definir, me colocar em uma caixinha de uma única religião. Sim. Mas eu sei que existem muitos livros, então se vocês também, além do recado, puderem dar indicações, se vocês tiverem algum, para as pessoas também que têm esse interesse de se aprofundar um pouco mais, né, no porquê dessa religião, como que surgiu, o que ela prega, vocês também podem Tem falar. um Que aí que a eu- gente que eu manda pra conheço. Jaque, que eu vou colocar tudo lá no sono. Tem um que eu conheço que é Como? muito bom, bem vendido, inclusive, que é a Bíblia Sagrada. Não sei se vocês Olha! conhecem, mas é bem interessante. É edição nova, lançou agora? Eu acho que sim, esses Qual dias eu vi. editora? Cara, eu achei no sebo esses dias, assim, bem Grande, vintage. né, menino? Bem vintage, assim. Não Nossa. li ainda Aham. tudo, tá? Mas tô Cara, chegando ela é lá. grande. Tô na Quantas parte- páginas? Tô na parte, acho que é um livro de romance, assim. Tô na parte que tem o Adão e Eva. Ih, Não sei se você tá lá conhece. no início, Adoro. acho que ainda falta um pouco. É Falta um Gênesis, pouquinho. não é? Que Depois fala? eu conto pra vocês, tá? Tem muita coisa ainda por vir. Tem mesmo. Sim, acho que... Tá no eu- Netflix? Que às vezes tá com hora, né? Tá com... Vou procurar, menina, Ah. procurar. Vou procurar. Tô brincando. Eu falei, Betinho. Assim, com relação a livro, tem certos escritores que
A Umbanda, ela é muito através do espírito, né? Aí a pessoa ali, o médium, psicografa um pouco dos ensinamentos e passa um pouco da mensagem. Uma grande escritora, que é a Zíbia Gasparetto, ela é uma referência, assim, de livros espíritas e umbandistas. Saindo um pouco do livro, também tem disco, por exemplo, a MC Tá, é uma cantora. A MC Tá, os últimos álbuns dela fala de Umbanda. E, assim, é explícito ali, fala um pouco dos rituais, da ritualística. E as músicas, as letras são lindas, os clipes são maravilhosos. Então, quem puder, assista os clipes da MC Tá e fala ali de Umbanda de uma forma linda, sabe? Trazendo a natureza para dentro, que também é muito da referência da Umbanda. A Umbanda tá na natureza, os orixás estão na natureza. Sim. Então, ela traz muito isso. E tem um livro também, que é da casa onde eu frequento, que é o Universo em Mim, que é do cacique Águia Branca, que é o espírito ali, que faz dita a regra, dita toda a ritualística ali da FUCA, né? Que é o centro que eu frequento. Então, quem quiser também pode frequentar, ela fica no Meia, aqui no Rio de Janeiro. Quem é do Rio de Janeiro? Porque isso aqui tá em todo o Brasil, né, gente? Quem é do Rio de Janeiro? Então, se quiserem conhecer um pouco da Umbanda, é uma casa que sempre está aceitando as pessoas. Então, com certeza, seriam muito bem-vindos. Inclusive você, Carol, se quiser Aí não posso ir pro Meia. Tô proibida. O que ela aprontou? Isso é direto pro podcast. Depois a gente conta. Depois eu te conto, tô brincando. Obrigada, Betinho. Eu gosto muito, né? Porque eu acho que o catolicismo se tornou uma religião muito tradicionalista, mas agora acho que os novos padres, enfim, com a chegada do Papa Francisco, vem quebrado um pouco isso, né? Vem quebrando um pouco isso, né? Tipo, o padre Patrick, o padre Fábio de Mello, enfim, eu acho que são religiosos, assim, que têm tangibilizado a religião e mostrado de uma outra forma, assim. Então, se eu puder sugerir, eu acho que a gente pode conhecer mais do catolicismo de uma forma como eu gosto de viver a minha vida, mais alegre, menos séria, sabe? Então, eu sigo essas pessoas e elas falam muito sobre religião, sobre o catolicismo, sobre o amor, sobre o respeito. Confesso que meu livro preferido é A Cabana, que é um livro espírita, né? Que eu me debulho a chorar todas as vezes que eu leio, que eu assisto o filme. Tá no Netflix. Tá no Netflix. tá. Mas o livro é impagável, gente. Leiam. Mas tem muitas leituras, principalmente do padre Fábio de Mello, que são muito fáceis. Que eu acho que... Depois eu dou o nome direitinho. Mas que são... Pra quem quer começar, eu acho que é um ótimo início, assim. E o recado que eu deixo é que é isso. Acho que a gente tem que... olhar mais para os lados, assim, sabe? Se permitir, se abrir, ficar cada vez menos na nossa bolha, ouvir mais o outro, se colocar, ser mais empático nesses lugares onde é possível, né, que a gente seja, não são todos os lugares, né? E abraçar as religiões, abraçar todos e todes que forem diferentes da gente. E, assim... o que eu puder, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa que eu possa ajudar também. Betinho também é bem-vindo na missa. Nath também. Gabs também, vocês sabem. Vocês são muito bem-vindos também. E eu vou, tá, Betinho? Eu vou. Eu vou lá na FUCA. Quero ver se livre no Meia. Eu vou. E é isso, assim. Eu acho que o amor é a palavra. Bacana, Boa. gente. Lindo. Muito Gente, obrigada por toparem bater esse papo com a gente. Muito legal, obrigado mesmo, assim, de verdade. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês também, que ficaram até o final. E até uma próxima. Até a Beijo. próxima, gente. Tchau, tchau. Beijo, gente. Beijinho.